Bruno, coloca para mim, por favor. Meus irmãos, nós falamos sobre o princípio regulador do culto, certo? E ele é expresso, resumido nessas imagens que eu mencionei nas aulas anteriores. Então, no princípio regulador do culto, a verdadeira adoração é aquilo que é ordenado, certo? E a falsa adoração é tudo que não é ordenado. Ou seja, mesmo que algo não seja proibido, que Deus não tenha falado nada sobre aquilo, não deve fazer parte do culto. Enquanto que na visão anglicana, luterana e até das igrejas pentecostais, nós colocamos no culto aquilo que é ordenado e aquilo que não é proibido também pode fazer parte. É isso que nós falamos nas aulas anteriores. Então, a Bíblia proíbe incenso? Não. Então a gente coloca incenso no culto. A Bíblia proíbe dança? Não. Então o que é feito? É colocado dança no culto. E etc. Esses dois princípios eles são contrastados e nas últimas duas aulas nós vimos a base bíblica para o princípio regulador do culto. Nós olhamos no Antigo Testamento, olhamos no Novo Testamento e olhamos exemplos do princípio regulador do culto, como o caso de Caim e Abel, Nadab e Abiú. Nós vimos Uzá quando toca na arca. Os irmãos lembram de Jeroboão, que coloca os altares em Dan e em Betel, para o povo não ir a Jerusalém, e ele inventa da cabeça dele um culto no 8º mês, sendo que o culto ordenado por Deus era no 7º mês. Lembram-se disso? Que nós vimos na semana passada? Então eu creio que, biblicamente falando, meus irmãos, o princípio regulador do culto ele foi bem exposto aqui. E eu queria, antes de nós entrarmos especificamente na distinção entre o que é circunstância e o que são elementos de culto, para nós então determinarmos o que Deus colocou, ordenou no culto do Novo Testamento. Antes de nós fazermos isso, eu quero mostrar a resposta ou a contra-argumentação que o autor Brian faz a respeito das visões anglicana e luterana. Então ele critica essas posições porque elas não seguem o princípio regulador do culto, que é bíblico. E onde está a crítica dele? Por que ele critica tanto? Nós vamos ver isso nessa aula, meus irmãos. E se der tempo, a gente vai falar sobre circunstâncias do culto e elementos do culto. Para nós, então, determinarmos quais são os elementos do culto do Novo Testamento. O que deve fazer parte do culto. Deixa eu passar aqui rapidinho. Então, o artigo da Igreja Anglicana, os 39 artigos, no artigo 20º, ele diz lá: a Igreja tem o poder de decretar ritos ou cerimônias e autoridade nas controvérsias da fé. Todavia, não é lícito à Igreja ordenar coisa alguma contrária à palavra de Deus escrita, nem expor um lugar da Escritura de modo que repugne outro. Nas aulas anteriores nós lemos tudo, então eu vou só focar na parte de negrito aqui. Então, o artigo da Igreja Anglicana diz que a Igreja tem poder para decretar ritos ou cerimônias. A Igreja detém essa autoridade. E no artigo 34, na parte de negrito, diz ali: todo aquele que por seu particular juízo, com ânimo voluntário e deliberado, quebrar manifestamente as tradições e cerimônias da Igreja, que não são contrárias à palavra de Deus, e se acham estabelecidas e aprovadas pela autoridade comum, para que outros temam fazer o mesmo, deve ser publicamente repreendido, como quem ofende a ordem comum da Igreja, fere a autoridade do magistrado e vulnera as consciências dos irmãos débeis. Então, na visão da Igreja Anglicana, a Igreja tem poder para estabelecer ritos e cerimônias no culto, e aqueles que não se submetem a esses ritos e cerimônias devem ser repreendidos. A Igreja tem esse poder. Qual é o problema com isso, meus irmãos? Eu vou citar o Brian. Ele diz o seguinte:
Os 39 artigos dão à igreja um poder independente da Escritura. Os líderes eclesiásticos não podem somente determinar ou abolir rituais ou cerimônias ao arbítrio da sua própria autoridade, sem o consentimento da Escritura. Eles também reservam para si mesmos o poder de disciplinar o fiel que violar abertamente as tradições e cerimônias da igreja. Perceberam o que os artigos da igreja anglicana eles dão, meus irmãos? Uma autoridade à igreja para colocar coisas, tirar coisas e ainda repreender aqueles que não querem se submeter àquilo que eles estabelecem. Qual é o problema com isso, meus irmãos? 3 coisas. Uma visão defeituosa da perfeição e suficiência das Escrituras, falsa compreensão do papel da razão em determinar as ordenanças da igreja e um conceito falacioso sobre os régios direitos de Cristo ressurreto. Eu vou lidar devagarzinho com cada um deles. Então, a primeira questão é uma visão defeituosa da perfeição e suficiência das Escrituras. O que isso significa, meus irmãos? Nas aulas anteriores também eu mencionei que para a visão reformada puritana, a Bíblia ela é suficiente, não somente para determinar a nossa salvação. Ou seja, tudo que nós precisamos saber para ser salvo encontra-se nas Escrituras. Nós não precisamos conhecer outro livro, outros autores, para saber o que nós precisamos fazer para ser salvo. A Bíblia é suficiente para isso. Certo, meus irmãos? Todos concordam com isso. Mas na questão do culto, os anglicanos, os luteranos, os pentecostais nos dias de hoje, eles não concordam com isso. Então a Bíblia não é suficiente para determinar as coisas do culto. Perceberam aqui a diferença? Nós falamos sobre isso. Tem mais um ponto também. Não sei se os irmãos já perceberam. Na igreja anglicana, luterana, eles seguem uma forma de governo chamada de episcopal. O que é isso? Você tem uma autoridade local. Essa autoridade local, ela responde a uma autoridade regional, a uma autoridade do estado, a uma autoridade do país e a uma autoridade mundial. A igreja católica é assim. Então você tem a autoridade local da paróquia, da região, do estado, do país e mundial, que é o Vaticano. Então, as igrejas que seguem o modelo episcopal têm essas autoridades desencadeadas. As igrejas pentecostais também seguem esse modelo de autoridade episcopal. Vejam bem, quando os puritanos, que são presbiterianos, batistas, os independentes, que são os congregacionais, quando eles estão na Inglaterra e eles dizem assim, essa forma de governo da igreja está errada, eles falaram isso com base no quê? Nas Escrituras. Porque para eles, vejam isso, mas percebam, entendam isso, a Bíblia é suficiente para determinar como nós devemos ser salvos, ela é suficiente para determinar como Deus deve ser cultuado e ela é suficiente para determinar como a igreja deve ser organizada, o governo da igreja. E já que nas Escrituras nós não encontramos um governo episcopal, esse governo não é bíblico. Esse governo é um governo inventado pelos homens. Por isso que os presbiterianos não seguem, e os batistas não seguem, os independentes não seguem esse governo episcopal. Os irmãos entenderam? Porque não há nas Escrituras um sistema episcopal de governo. Isso é desenvolvido ao longo do tempo. Mas vejam, para os anglicanos, para os luteranos, para os pentecostais, a Bíblia não é suficiente para lidar com isso. Então não tem problema. A gente está colocando coisas que a Bíblia não fala porque ela não lida. Mas para os batistas, presbiterianos, a Bíblia é suficiente. E por isso nós rejeitamos esse tipo de governo. Perceberam aqui, meus irmãos? Eu sei que isso aqui é detalhes que nós não vamos entrar hoje, mas a Bíblia é suficiente para todas essas coisas. Para a salvação, para o culto a Deus e para o governo da igreja. Então, para a visão anglicana, a Bíblia não é suficiente para o culto e nem para o governo da igreja. O Brian diz: há um grande contraste entre o entendimento anglicano e reformado do sola Escritura e suficiência da Escritura. As confissões reformadas consideram que a perfeição e suficiência da Bíblia é extensiva não apenas à doutrina, mas também ao culto e ao governo da igreja. Se o culto e governo que Deus instituiu na sua palavra forem suficientes, é óbvio então que não é necessária qualquer suplementação. Se o culto que existe nas Escrituras e o ensino das Escrituras é suficiente,
Então nós não precisamos acrescentar nada. Ela é suficiente. O que é suficiente, irmãos, é suficiente. Não é menos suficiente. Opa. Não é menos suficiente ou mais suficiente. O que é suficiente é suficiente. Não precisa de acréscimos. Segundo, eles têm uma compreensão errada do papel da razão humana. Veja o que o Brian diz. Os apologistas anglicanos do século XVI, na tentativa de refutarem o que eles achavam o biblicismo dogmático dos puritanos, deram à razão um papel autônomo da Escritura, ao determinar o culto e o governo da igreja. Os puritanos não eram contra o uso da razão. Para eles, entretanto, a razão deveria se submeter sempre à Escritura e ser utilizada para deduzir a doutrina e a prática da própria Bíblia. Não deveria ser usada independentemente da Escritura. O que significa isso, irmãos? Que tudo que nós somos, toda a sabedoria, todo o conhecimento que nós temos, ele se submete a Deus e a sua palavra. Nós não vamos entrar na questão, mas o período do iluminismo, chamado assim, era o período que a razão humana foi elevada acima de tudo. Os homens vão melhorar, a sociedade vai ascender por conta da razão humana. Mentira. A razão humana, separada da obediência a Deus, separada da palavra de Deus, ela só produz miséria, irmãos, porque nós somos depravados. Então a visão anglicana, ela dá a entender que o homem consegue, separado da palavra de Deus, ordenar ritos e tradições que Deus não ordenou, mas que vêm da sabedoria humana. Vejam a visão elevada que eles têm da razão humana. Isso é um equívoco. Por quê? Por mais que os anglicanos defendam a depravação total, que os calvinistas ensinam, eu creio que o pastor Warley já mencionou isso para os irmãos, que o pecado afetou todo o ser humano. Afetou a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, o nosso corpo. O pecado afeta tudo. Portanto, se o pecado afeta todas as coisas que nós somos como ser humano, também afeta a nossa razão. E nós precisamos da palavra de Deus para iluminar a nossa razão. Senão nós vamos compreender e entender as coisas de forma equivocada. E os anglicanos, ao dizer que nós podemos, que a igreja pode determinar ritos, com qual autoridade a igreja pode fazer isso? Com a sua sabedoria humana? Com a razão humana que é contaminada pelo pecado, separado das Escrituras. Esse é o grande problema, meus irmãos. Nós não podemos. E eu já havia mencionado aqui aquele texto de Êxodo 20 e 25. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sob ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Qualquer obra das mãos do próprio homem, Michael Bush dizendo, qualquer obra das mãos do próprio homem, que ele presume oferecer a Deus em adoração, é poluída pelo pecado e é por essa razão totalmente inaceitável. Perceberam, meus irmãos? Tudo que nós oferecemos a Deus, que vem de nós, que nós inventamos, vai ser manchada pelo pecado. E a razão humana também está manchada. Como que a igreja pode determinar ritos e cerimônias no culto a Deus que Deus não falou nada? De onde ele vai tirar essa sabedoria ou essa autoridade? Dele mesmo, da própria igreja, da razão humana, que é afetada pelo pecado. Nós não podemos confiar em nós mesmos, meus irmãos, e nem na nossa sabedoria, a parte da palavra de Deus. Porque a nossa sabedoria é falha. A palavra de Deus não é. Terceiro ponto que ele diz que a visão anglicana erra, porque ela tem um conceito falacioso sobre os régios direitos do Cristo ressurreto. O que são régios direitos reais? Jesus, ele é rei. Por ele ser rei, ele tem autoridade como rei e tem direitos como rei. Há uma reivindicação real do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a visão anglicana, na interpretação do Brian, ela toma aquilo que pertence a Cristo como rei e coloca nas mãos da igreja. Ele diz, o conceito anglicano de autoridade e tradição da igreja é uma rejeição implícita dos direitos régios de Jesus Cristo, dos direitos reais. Quando líderes eclesiásticos ou qualquer outra pessoa definem leis humanas, ordenanças religiosas, cerimônias ou rituais paralelamente à vontade revelada de Deus, tais homens, então, estão atribuindo a si mesmos uma autoridade que pertence apenas a Deus. Somente Deus tem autoridade
para declarar um ato como moral ou imoral. Essa autoridade pertence ao Senhor. Então, quando a igreja estabelece doutrinas e tradições no culto, ela está tomando o lugar de Deus. Ela não tem essa autoridade para estabelecer algo que Deus não estabeleceu, para tirar algo que Deus ordenou. Nós não temos essa autorização, meus irmãos. Isso pertence a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Não a nós. Antes de nós continuarmos, eu queria mencionar algo sobre a liberdade cristã. Nós vamos falar sobre a visão anglicana, que já é o próximo tópico aqui. O que é liberdade cristã, meus irmãos? Alguém sabe definir para mim? O que significa liberdade cristã? Como que a tradição puritana, reformada, define liberdade cristã? Quando eu falo liberdade cristã, o que vem na cabeça dos irmãos? Eu gostaria de ouvi-los por um momento. Alguém? O que é liberdade cristã? Nós somos livres, ok, mas o que significa isso? Liberdade é ser livre. Eu entendo que é a liberdade do jogo da escravidão, que nós nascemos escravos do pecado, e aí Cristo nos traz a liberdade com relação ao pecado, não uma liberdade libertinagem para fazer qualquer coisa. Tá, então a liberdade cristã é a liberdade do pecado, certo? Do jugo do pecado, da submissão do pecado, certo? Todos concordam? Sim ou não? Todo mundo tímido. E a liberdade de consciência? O que seria isso? Você está em paz com você mesmo. Entender a palavra de Deus, está em paz com aquilo que você entendeu. Certo. Que Deus mostrou. Certo. Quem mais? Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Então, é uma liberdade que a gente tem de saber que é errado. E muitas vezes, aos olhos humanos, não é errado. Certo. Então, se algo é pecado e o pastor da igreja, eu digo para os irmãos fazerem algo que é errado, onde entra a liberdade de consciência aqui? Não fazer o errado. Não fazer errado. Não fazer. Isso, e não fazer. Por que não fazer? A palavra fala que é errado. Certo? Porque em última instância, a submissão dos irmãos é a quem? A Deus. Isso é liberdade de consciência. Liberdade de consciência significa que a nossa consciência é livre. Mas livre do que, meus irmãos? Acho que é livre do senhorio de uma consciência, de uma outra consciência, né? Porque o pastor também seria uma outra consciência, uma outra pessoa. Quase lá. Você chegou perto. Próximo. Liberdade de consciência, nós somos livres de obedecer a mandamentos de homens. Nós somos livres de obedecer a algo que Deus não ordenou. Isso é liberdade de consciência. Nós não somos obrigados, nós não devemos obedecer a algo que Deus não ordena. Algo que Deus não falou. Então, se alguém, um pastor, um político, uma autoridade, seja lá quem for, nos ordena a fazer algo que é pecado, nós temos a liberdade de consciência para desobedecer a ordem dessa pessoa. Porque a ordem dela não está acima de Deus. E a nossa consciência, ela é cativa a Deus, não a homem nenhum. E a obedecer a Deus. Por isso a nossa consciência é livre. Livre da autoridade dos homens que ordenam coisas que são contrárias a Deus, que são pecado. Isso é liberdade cristã e liberdade de consciência, irmãos. E essa doutrina é cara. Agora, o que isso tem a ver com o culto? Tudo aquilo que nós temos falado sobre o princípio regulador do culto e as coisas que Deus ordena em sua palavra, e a princípio, assim, enquanto eu li os textos, nós passamos pelo Antigo e Novo Testamento e tudo que eu tenho falado, pode parecer assim, nossa, pastor, esse princípio, ele escraviza as pessoas. Ele faz não, então o culto tem que ser assim, você está obrigando, você tira a liberdade das pessoas. É o contrário. A liberdade que nós temos, cristã, a liberdade que nós temos de consciência é para obedecer somente a Deus.
e não a homem algum. Então, se eu coloco no culto a Deus coisas que Deus não ordenou, meus irmãos, vocês não têm obrigação de obedecer. Vocês não devem obedecer. Se Deus não ordenou tal coisa, vocês podem falar, eu não vou fazer, pastor. Porque Deus não ordenou isso. E a minha consciência é livre para servir somente a Deus e não aos homens. O princípio regulador do culto, meus irmãos, não é uma forma de prender a igreja, de escravizar a igreja. Não, é uma forma de trazer liberdade para a igreja e dizer, irmãos, vocês estão livres para obedecer somente a Deus, a mais ninguém. Vocês não estão livres, vocês não estão amarrados para obedecer o pastor e aquilo que o pastor tira da cabeça dele e inventa. Não, vocês estão livres para obedecer a Deus e o que Deus ordena. Não ao que o pastor inventa, ao que o irmão inventa. Isso é liberdade, meus irmãos. Pode falar. E essa é a máxima da liberdade cristã. É você sair do jugo da escravidão do pecado, dos homens, para se tornar um escravo exclusivo de Cristo. Sim. Sim. Então, essa ideia do que eu tenho ensinado pode parecer, nossa, você, pastor, isso não é liberdade. É o contrário, irmãos, é liberdade. O que eu tenho ensinado é que nós devemos obedecer somente ao que Deus ordena. Não ao que os homens inventam. E nós somos livres para obedecer somente a Deus. James Vanian, ele diz o seguinte, na teologia puritana comum sobre a adoração, invenções e imposições humanas eram vistas como intrusões na doutrina da liberdade cristã. Então, por exemplo, eu mencionei na aula anterior ou na retrasada, se eu digo aqui, todos os homens têm que ser careca, têm que raspar o cabelo, vocês têm que fazer isso. Não existe uma ordem para isso. Ou seja, é algo que eu estou inventando, correto? Então, se eu obrigo os irmãos a obedecerem a isso, eu estou infringindo a liberdade que vocês têm de obedecer ao que Deus ordena apenas. Eu estou colocando algo que Deus não ordenou. Eu estiro a liberdade dos irmãos. E os irmãos não devem obedecer a uma ordem que Deus não ordena. Isso é liberdade. Ele continua. Como Cristo comprou a liberdade dos crentes e somente Deus é Senhor da consciência, apenas práticas autorizadas pela Escritura poderiam ser corretamente empregadas na adoração. Os confessionais são aqueles que fizeram as confissões de fé, puritanas. Viam as adições humanas ao culto como imposições sobre a liberdade cristã. Isso porque, quando essas adições são introduzidas no culto, todos os presentes são forçados a consentir com elas, mesmo que não possam fazê-lo com boa consciência. Tais intrusões eram vistas como tirania, dominando o povo de Deus na adoração ao Senhor. Perceberam, irmãos? Quando eu coloco algo no culto que Deus não ordena, eu faço com que o povo de Deus se submeta a algo que Deus não ordenou. Eu estou ferindo a consciência do povo de Deus e isso é uma forma de tirania, não de liberdade. Porque eu estou obrigando vocês a obedecerem algo que Deus nunca obrigou. Isso é tirania. Mas o contrário também é verdade. Quando eu deixo de dizer algo que Deus ordenou e não falo nada. Ou seja, quando eu coloco, eu sou um tirano. E quando eu tiro? Deus ordena algo, mas eu não falo nada. Eu também estou errado. Ainda mais sobre essa questão da liberdade cristã, eu vou ler um texto. Vejam comigo, meus irmãos. Brian, ele diz aqui, ó. Uma análise do culto ilegítimo criado pelo homem não apenas revela que ele, por natureza, não possui aval divino e é, portanto, não apenas tirânico, mas também antropocêntrico, porque é o homem quem cria e é feito para o homem. Qual é o propósito de toda a pompa, ostentação e espetáculo do culto anglicano? Qual a razão de catedrais ostentosas? Qual a razão de vitrais, de dias santos especiais, de gestos especiais e de especiais vestimentas sacerdotais? Quando ele fala gestos especiais, meus irmãos, isso tem na Igreja Católica. Há um ritual para levantar o cálice. Ele não é feito de qualquer forma. Tem um propósito naquilo que faz, nos símbolos. Então, esses gestos, eles ganham um elemento litúrgico, ou seja, eles se tornam parte do culto. Eles entram na esfera religiosa. Há um valor moral aqui.
ele não é só uma circunstância que o pastor ou o padre tem que levantar. Não, não. Ele levanta e segue rigidamente os gestos, que há valor moral naquilo. Ele continua. A razão não é que Deus ordenou tais coisas e que por isso se deleita nelas. Deus não se impressiona de modo algum com catedrais fantásticas, sinos, incensos e vestimentas tolas. O propósito geral dos vários adornos feitos pelo homem, exceto no alto clero, né, é exercer algum efeito psicológico no homem. Olha o que ele vai dizer. A parafernália papista da Igreja Católica Romana e os adereços medievais mantidos pelas igrejas anglicanas eram considerados como auxílios à devoção. Então, toda a parafernália, tudo que tinha na igreja, todos esses elementos, eles são auxílios para a devoção do fiel. A intenção deles era suscitar o espanto, a reverência e a inspiração dos adoradores. A catedral, com a sua pompa e cerimônia, tinha função similar. Ele vai comparar com os dias de hoje. Naquela época, tinha função similar ao LCD, à maconha e aos efeitos de luz experimentados por um roqueiro num show de rock. Porque mexe com a dopamina, as coisas, né? Eles dão o tom emocional e manipulam o coração. No fundo, todos esses tipos de recursos inventados pelo homem para seu deleite e efeito psicológico revelam falta de fé no poder do Espírito Santo que acompanha o puro culto evangélico. A pompa e a ostentação do culto anglicano é uma negação implícita de que o culto autorizado e designado por Jesus Cristo seja adequado ao objetivo a que se destina. Então, em outras palavras, meus irmãos, todas as vezes que nós inventamos coisas no culto a Deus, nós estamos dizendo de forma implícita que nós não confiamos que o que Deus revelou é suficiente. Que nós precisamos acrescentar algo, porque senão o culto vai ficar faltando algo para as pessoas. Então, nós somos mais sábios do que Deus, nós falamos, vamos acrescentar algo porque Deus esqueceu de colocar. Pensando na parte estética, né? Porque essa é uma das questões que eu trazendo. Mas eu fico pensando assim, no Antigo Testamento você tinha ali toda uma estrutura que o povo entrava, né, no templo, e tinha muita parte artística para gerar essa contemplação mesmo, para a gente entender que o lugar onde Deus habita é um lugar belo, é um lugar elevado, para dar essa ideia mesmo de espanto e contemplação. Aí eu entendo que no Testamento ficou mais simples, né? Sim. Até porque as reuniões muitas eram feitas em casa. Sim. Mas, não sei, porque eu estou entendendo o raciocínio, de que não é para a gente ficar manipulando as emoções para as pessoas chegarem ao conhecimento de Deus. Sim. Que a própria palavra seja essa via, né? Sim. Mas tira outras coisas que não é que são centrais, mas fazem parte também da experiência humana. Você que nem a gente está aqui, quando as irmãs fazem uma decoração, é bonito você ver a casa de Deus sendo cuidada, sendo, sabe, preservada. Quando a gente fez a reforma, a nossa igreja há um tempo atrás, ela tinha um fundo que era feio. E a feiura, às vezes, ela faz com que a gente vá para o lugar, a gente também desgostou daquele lugar. Então, eu acho que cuidar esteticamente do espaço também traz para a gente emoções que não necessariamente vamos levar para a salvação, mas faz com que a gente se sinta num ambiente que é diferente. Eu acho que esse seria o ponto. Sim. Eu entendi o seu ponto, vou dar a minha opinião, tá? Por exemplo, eu não tenho problema com vitrais, desde que eles não tenham imagens de Cristo, querendo ensinar algo com imagens de Jesus. Mas um vitral ou um formato de janela no modelo medieval eu acho bonito. Eu não tenho problema com isso. Não tem problema. Então, a estética em si, ela não é um pecado. O problema é quando a estética é usada para gerar devoção. Esse é o problema. E é isso que acontece nessas igrejas. Então, a estrutura da igreja, toda a pompa, tudo é pensado para impressionar a pessoa. Para ela entrar no local e ela se sentir pequeno.
nossa, que lugar grandioso, então isso mostra a majestade de Deus, então mostra como eu sou pequeno, entende? O problema está aí. Mas a estética em si, eu não vejo problema. E outra coisa, nós estamos falando aqui do culto a Deus, certo? A estética em si não é errada. E a estética fora do ambiente de culto, eu não vejo problema. O problema é usar isso, que é o que ele fala aqui, para manipular as pessoas e servir de alguma forma para a estética ser um instrumento para a transcendência, sabe? Para a gente se achegar a Deus e a algo espiritual. Então, eu pensei aqui, mas você falou. Você pode repetir o que você falou, porque a estética não pode ser feita para levar a devoção? Isso, a estética ela não pode ser usada como um meio para nós não chegarmos à transcendência, no culto a Deus. Porque Deus não estabeleceu isso no culto do Novo Testamento. Você menciona o Antigo Testamento Deus ordenou isso. A questão é, Deus ordena isso no Novo? Se ele não ordena, então nós não podemos fazer uso disso como era feito no Antigo Testamento. Então, é que eu pensei que uma estética bela não é meio que faz parte da beleza gerar um tipo de contemplação no ser humano? Sim, gera. Então, aqui, assim, independente tipo, se houver. A estética em si, ela já gera um sentimento Sim, de transcendência. sim, sim. Então, assim, para mim faz sentido falar que a estética não pode ser usada para auxiliar a devoção, porque a própria beleza estética, ela já gera esse sentimento. Ela gera, e aí é o ponto. Ela é ordenada no Novo Testamento para fazer parte do culto? Como era no Antigo? Essa que é a questão, é o culto. A estética fora do culto, ela sempre vai gerar esse sentimento de, né, nossa, que coisa bonita, isso aponta para algo muito maior, que coisa linda. E não estou dizendo que isso é pecado, irmãos. A questão é, isso deve estar no culto? A mesma coisa a música. A música tem um poder incrível. E a música em si não é pecado. E nós vamos falar disso. Mas Deus ordena instrumentos musicais no culto? Eu não falo fora do culto. A mesma coisa é a estética. A estética é lindo. Estética boa, não é a estética moderna que é um lixo. Mas a estética mesmo, a beleza, a arte. A questão é, Deus ordenou que a arte fizesse parte do culto do Novo Testamento? Essa que é a questão. Nós podemos fazer uso destes meios como meio de culto a Deus? De devoção no culto a Deus? Deixa o Mateus falar primeiro. Essa questão que o Caleb falou, da estética em si, ela gera transcendência, gera devoção, não necessariamente ela geraria essa transcendência, até porque a própria verdade que deveria, toda a verdade prestar serviço ao Senhor, nem sempre a verdade era usada para a prestação do Senhor, assim como a estética. Sim. Essas coisas que são boas, deveriam ser boas em si, nem sempre são empregadas para o serviço bom em si. Sim. Então, a forma dessas coisas serem boas é quando elas são única e exclusivamente subordinadas ao Senhor. Sim. Colocadas onde o Senhor quer que sejam colocadas. Sim. E deslocadas quando o Senhor quer que as desloque. Sim. Então, a partir do momento que elas não estão onde deveriam estar, ou seja, elas acabam assumindo um fim em si mesmo e não um fim para o qual Deus as designou, elas deixam de ser delas e se tornam feias. Elas se atrapalham. E aquilo que você mencionou, Bia, por exemplo, do fundo da igreja feio, isso não entra, eu acho que isso não entra nem como estética, é uma questão assim, a coisa está degradada, tem que arrumar. Então isso é diferente daquilo que o autor critica aqui. Ele não está criticando a igreja da parede estar pintada decentemente, certo? Não é esse o ponto. O ponto é realmente a arte, é a estética, é um desenho, é uma imagem de Cristo, é não sei o que para gerar devoção nas pessoas. As pessoas olharem e falam, nossa, isso me lembrou de Jesus Cristo. Esse é o problema. Como se fosse um subterfúgio. Eu vou adaptar para conseguir o que eu quero. O humano quer essa devoção. Sim. É você
Você manipular para a pessoa fazer se quebrantar. E Sim. não o coração quebrantado verdadeiramente Sim. por conta da situação que Deus fala para a gente se quebrantar diante de Deus. Sim. Então, quando ele coloca a questão da droga, eu acho que ele colocaria a questão que nós temos usado, a questão da emoção, Sim. só que de uma forma arquitetônica. Sim, isso mesmo. Porque a beleza, ela tem esse poder, Bia, de mexer com as nossas emoções, como a droga ou qualquer outra coisa. Agora, a questão é, isso tem que estar no culto? Esse é o ponto. Que a beleza, ela é uma arma poderosa. A estética é uma arma poderosa. A música é uma arma poderosa. Mas qual é o lugar dela? No culto a Deus? E é isso que o princípio regulador vai dizer, não. Porque Deus não ordenou isso no culto do Novo Testamento. Agora, no Antigo, sim. No Antigo nós tínhamos imagens, símbolos, etc. E entra naquela questão que nós mencionamos também em umas aulas anteriores. Que o povo no Antigo Testamento, eles tinham uma revelação incompleta do Messias. Nós temos a revelação completa. Hoje nós sabemos mais sobre o Messias do que Samuel sabia. Então, nós não precisamos desses artifícios, né, para se achegar a Deus, sendo que nós temos uma revelação muito maior do que eles tiveram. Nós não precisamos contemplar a imagem de um querubim se nós podemos contemplar a imagem do Messias, que é a expressão exata de Deus, nas Escrituras. Isso é o meio católico também. Sim. Muito da estética, porque se você não tiver estética, você não vai poder transcender, você não vai poder adorar a Deus, você não vai poder compreender. A estética é o ensino do leigo, né? A Bíblia do leigo. Sim. As imagens. Porque passou no Mateus também, é porque eu estou com dificuldade de entender essa transição de Testamento para o Novo. Porque assim, a gente não descarta o Antigo. Na verdade, o Novo ele é o cumprimento do Antigo, né, e dá continuidade a algumas coisas. Porque, vou pegar essa última fala que você trouxe, no Antigo tinha muitos elementos estéticos. Que aí vai entrar até na questão que a gente vai falar da conceito de música e tudo. E para mim ali tem um princípio. Certo. Tem esse ponto de que estava apontando para Cristo, né? E aí nele se cumpre. Mas ele tem um princípio também, que o povo de Deus também é um povo que se preocupa com a beleza. Certo. Porque tem o belo, o verdadeiro e o bom. Certo. A gente se preocupa com aquilo que é verdadeiro. Certo. A gente se preocupa com aquilo que é bom. Certo. A gente também se preocupa com aquilo que é belo. Certo. Porque para mim um culto, que ele é só verdade, 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 ou vamos fazer o que é certo, vamos fazer o que é certo, sem o belo, a gente tira um dos elementos que é importante para que a gente contemple a Deus. Tá. Essa definição que você estabelece de verdade, belo e bom, essa é uma definição grega, certo? Isso não é bíblica. Isso. Mas acho que é didático. Sim. Mas o ponto é, se nós fazemos o que Deus ordena, do que Deus quer e aquilo que é bom, há beleza nisso, na obediência. A obediência gera beleza. E o ponto é assim, o que você falou, há um princípio no Antigo Testamento, então a gente, da beleza, da arquitetura e tal, então a gente transporta isso para o Novo, é o que os anglicanos fazem, é o que os católicos fazem. Só que aí eles não seguem o que eu tenho mencionado várias vezes na aula, que é o princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador? O que Deus não ordena, certo? O que Deus ordena, nós colocamos. O que ele não falou nada, nós não colocamos. Então, se no Novo Testamento não há nada falando de beleza, de coisas que devem ser colocadas no culto de forma estética, se não há nada falando disso, nós entendemos que Deus proíbe. Esse é o princípio regulador do culto, entendeu, Bia? Então, esse caminho que você faz do antigo para o novo, o princípio regulador ele é rejeitado. Você entra no que os anglicanos defendem, no que os católicos defendem. Então, eles tinham assim, é uma margem para nós fazermos também assim. Só que o puritano vai dizer, eles tinham assim, mas no Novo Testamento eu tenho uma ordem? Não, então não tem que ser assim. No Novo Testamento. Entendeu? E aí no Novo Testamento a forma que... porque no Antigo facilita porque tem textos só descrevendo, só descritivo. Por quê? Não, porque Deus ordenou aquilo. Sim. Aí no Novo, que é o movimento que está fazendo, o foco ficaria porque a minha questão é a ordem, onde Deus está ordenando no Novo Testamento.
Porque aí vou abrir um ponto enorme, assim, de que se encontraram, alguns arqueólogos encontraram em espaços da igreja primitiva pinturas na parede. Certo. Então, na igreja primitiva, quando já estava no Novo Testamento, você tinha cristãos pintando o espaço deles. Na igreja primitiva não, é no século II, século III, do ano 200 e pouco. Não era na igreja primitiva. Então, aí Já seria a terceira geração. que não se considera. É que assim, Bia, qual é o padrão para nós? O que é norma para nós? É o que a igreja primitiva apostólica ensina ou o que a igreja ao longo do tempo ensina? O que é autoritativo para nós? É o que a palavra de Deus ensina. Então, se a igreja do século 3, 4 começou a fazer algo que é contrário à palavra de Deus, não interessa. Então, por exemplo, no século 4 começou o batismo infantil. Nós defendemos o batismo infantil? Por quê? Porque não é bíblico. Então, não importa o que a igreja faça ao longo do tempo, se ela contradiz as escrituras. E assim, eu não estou criticando, esse assunto é longo demais com imagens. Abri a tab no leque aqui. Por isso que eu falei que essa observação. Essa questão de imagens, eu não estou dizendo que é pecado você ser um artista e desenhar, não é isso. O problema é desenhar Jesus Cristo. Esse é um problema. Mas você desenhar outras coisas, como nesse exemplo que você citou de igrejas que tinha imagens de relatos bíblicos, sei lá, desenhou Moisés no Mar Vermelho, não tem problema com isso. Mas eu não vou usar isso no culto. Deus não ordenou isso para ser usado no culto. Mas eu fazer desenhos nesse sentido, não há problema. Agora eu desenhar isso e colocar na igreja aqui. Veja, irmãos, vocês não leem, não sabem as escrituras, então vocês vão ver as imagens e vão ter o mesmo entendimento. Não vai. Deus ordenou as escrituras para isso, não as imagens. Quem vai falar? Quem levantou a mão? O Mateus e depois Esses desenhos, inclusive, os estudiosos, mais falam, esses desenhos que haviam, os descobertos, os arqueólogos, a maioria dos acadêmicos falam que veio dos gnósticos, esses desenhos, não propriamente. Tem a discussão também, né? E nessa questão dos símbolos, né, da estética, de termos algo visual, hoje não é que não tenha nada Sim. no Testamento. O que Deus ordenou? Exato. Temos aquilo que é limitado pelo Senhor. O Senhor deixou algo para a gente ver, E não fala. O que Deus ordenou que é visual, meus irmãos? Não foi imagens, não foi pinturas. O que Ele ordenou? Ceia? Batismo. O que mais? Hã? Para você ou meu. Ah, excelente! Pode falar. Quem? É a Aline, fala. Aline. Não, eu ia falar que mesmo a gente não tendo ordenado nada bíblico específico sobre o espaço, que é a dimensão das casas, de alguma forma a gente ainda tem que manter uma identidade visual, para reconhecer a pessoa aí. Aqui é uma igreja aparentemente simples e batista. Agora, por exemplo, você está andando, diferente de você entrar numa igreja, e se não tivesse ninguém ali falando sobre Jesus, poderia ser facilmente, sei lá, uma casa de show, um galpão, algo assim. Então, a identidade visual é importante. Sim. Ele não está criticando você ter a identidade visual, você ter a placa na igreja, mostrando que é uma igreja. Isso é necessário. A igreja primitiva não tinha isso, irmãos, porque eles eram perseguidos. Como é que você vai ter um templo? É igual aqueles hoje em dia que criticam e dizem que a igreja não pode ficar em templo. Para eles, a igreja deve estar só em casas. Tem pessoas que ensinam isso. Porque eu fui ordenado. Não, Deus nunca ordenou que a igreja tem que ficar em casa. De onde Deus ordenou isso, Bia? Não, é o contexto histórico. Exatamente. Deus ordenou que devemos congregar. O local onde nós congregamos não há uma ordem. Então nós podemos congregar numa casa debaixo do rio, né, da árvore, num templo aqui, numa estrutura de alvenaria, numa cabana de uma tenda. Não importa, nós podemos congregar em qualquer lugar. E aí as pessoas, veja, é um erro. Eles olham para o Novo Testamento e dizem, a igreja só se reunia em casas. Então nós não podemos ter templos hoje. Deus não ordenou isso, de forma alguma. A questão é, por que eles ficavam em casas? Porque eles eram perseguidos. Agora que nós, aqui no Brasil, não somos perseguidos, nós podemos se reunir num templo com uma placa e dizer, nós somos uma igreja. Mas se nós somos perseguidos, nós não conseguimos fazer isso, não é verdade?
Então, não é problema esse sentido de identidade visual, Aline. O problema não é nem a identidade visual, mais uma vez, é a arte sendo usada como um meio para se chegar a Deus. Qual é o meio que Deus ordenou para se chegar a Ele? Oi? Palavra, oração, o culto. Deus nunca ordenou imagens, como era no Antigo Testamento. Digamos. Tá errado usar a imagem de Jesus. É uma quebra do mandamento. Deus ordena que não se pode fazer imagens de Deus. Jesus é Deus? É. Por que nós fazemos imagens de Deus? Não há nenhuma ordem no Novo Testamento para pintar Jesus Cristo, para usar isso. O que nós temos é o ensino da palavra de Deus para as crianças, não com a imagem de Jesus. Isso vai sair do tema, meus irmãos. A gente pode um dia falar sobre isso, com mais detalhes, porque vai fugir. Diga, Matheus. Só para complementar esse ponto que você mencionou da resposta, que não é só uma quebra do segundo mandamento da imagem de Cristo, é uma quebra do nono mandamento também, que não responde de fato a Meus irmãos, podemos seguir aqui? Porque se estendeu. E a gente depois falar com calma sobre essa questão das imagens. Eu vou terminar aqui a respeito da igreja anglicana com essa imagem, essa citação do Brian. Ele diz assim: aos oponentes do princípio regulador do culto, que acusam o culto puritano de minimalismo nominalista ou de iconoclastia daltônica, perguntamos o seguinte: que melhorias humanas podem ser feitas ao cântico de salmos inspirados por Deus? Que acréscimos humanos, auditivos, palatáveis e visuais, são necessários para suplementar o ouvir a palavra de Deus lida e pregada e o contemplar e o banquetear-se na carne e no sangue do Filho de Deus? O que são edifícios deslumbrantes, tolas vestes papais, cerimônias e pompa romanista, comparadas às ordenanças que nos foram dadas pelo nosso bendito Senhor e Salvador? Não seria suficiente colocar a nossa fé nas infalíveis palavras de Cristo? Temos também que colocá-la nas palavras e invenções dos homens? Então, o que ele critica aqui é: o culto que nos é ordenado no Novo Testamento não é suficiente para nós? Nós precisamos acrescentar coisas a ele. Posição luterana. Na posição luterana, meus irmãos, ele, diferente da visão anglicana, eu vou correr para terminar essa aula aqui hoje. Se eu estender um pouquinho, me perdoe, meus irmãos. A gente precisa finalizar aqui para prosseguir na próxima. Na visão, luterana, perdão. Na visão luterana, diferente da anglicana, a igreja não tem poder para determinar ritos e eles devem ser obedecidos. Na visão luterana, a igreja determina ritos, só que eles não fazem parte do culto para os luteranos. Eles são coisas circunstanciais, adiafóricas, que é o que eu mencionei na aula anterior. Nós vamos falar mais disso à frente. Mas um resumo, o que são coisas circunstanciais? Aquilo que é comum às sociedades humanas. Então, por exemplo, quando um grupo se reúne, seja ele cristão ou não, ele precisa de cadeira, precisa de luz, precisa de microfone. Então essas coisas são circunstanciais. Elas não fazem parte do culto. São coisas indiferentes. E nós precisamos dessas coisas quando nos reunimos, né? Precisamos, entre aspas, nós podemos fazer um culto sem cadeira, sem microfone, etc. Então, na visão luterana, os ritos e cerimônias que eles colocam seriam como essas coisas circunstanciais. A cadeira, a luz, não são parte do culto. Não é elemento do culto como na visão anglicana. Qual o problema disso? Vamos ler a confissão dele, lá em negrito. Para a verdadeira unidade da igreja cristã, não é necessário que em toda parte se observem cerimônias uniformes instituídas pelos homens. Então eles creem que há coisas instituídas pelo homem e que nem todas as igrejas luteranas devem seguir o mesmo padrão em todos os lugares. Cadê? Não estou conseguindo passar ali. Obrigado. Das ordenanças eclesiásticas estabelecidas por homens, se ensina a observar aquelas que possam ser observadas sem pecado e contribuam para a paz e a boa ordem da igreja. Então,
aquilo que nós acrescentamos no culto a Deus é tudo para edificação da igreja. Então, se é para ordem e edificação, tudo bem. Aqui na Fórmula da Concórdia, que eu já tinha mencionado também nas aulas anteriores, quando as igrejas luteranas começam a ter algumas discussões, é criada a Fórmula da Concórdia para haver concórdia. Então, o que é falado sobre os ritos e tradições humanas, que são comumente chamadas de adiafóricas, que são coisas circunstanciais, indiferentes. Ele diz, uma controvérsia quanto a cerimônias eclesiásticas, cadê? Aqui, ó. Uma controvérsia quanto a cerimônias eclesiásticas ou rituais que não são ordenados nem proibidas da palavra de Deus, mas que foram introduzidas na igreja meramente por causa da ordem e da decência. Então, há coisas que não são ordenadas pela palavra de Deus, não são proibidas, mas elas foram colocadas apenas por causa da ordem do culto e da edificação da igreja. Então, elas não são ordenadas e nem proibidas. Na visão puritana apenas o que é ordenado. O que não é falado, o que não é proibido, não é para ser colocado. Neles, não. Aquilo que não é ordenado e nem proibido, nós colocamos, porque é para a edificação da igreja, para a paz da igreja e a ordem da igreja. Continuando ali. Ensinamos e confessamos unanimemente que cerimônias ou rituais eclesiásticos que não são ordenados nem proibidos na palavra de Deus, mas foram instituídos apenas por motivos de ordem e decência, não são em si mesmos culto divino, nem sequer fazem parte dele. E pulando para cá diz, de modo que sejam julgadas mais úteis para a igreja de Deus e mais apropriadas à sua edificação. Então aquilo que nós colocamos no culto não é culto divino. É uma questão circunstancial, não faz parte do culto. E por último, nós repudiamos e condenamos como antagônicos à palavra de Deus os seguintes falsos dogmas. Primeiro, que as tradições e preceitos humanos de coisas eclesiásticas devem, por si mesmos, ser considerados como culto divino ou pelo menos como parte do culto divino. Então eles estão dizendo, nós não cremos assim. Aquilo que nós colocamos, que é tradição eclesiástica, que é instituído pela igreja, pela autoridade humana, que é uma tradição humana, isso que nós colocamos não é culto divino. É uma coisa que é circunstancial, está fora, é indiferente, adiafórica. Esse é o termo usado. Qual o problema com isso, meus irmãos? O Brian ele cita 4 problemas com isso. Eu vou passar rapidamente aqui. Primeiro, essa ideia de que cerimônias externas ao culto, que elas são adiafóricas, não é bíblica. Então, por exemplo, nós lemos Mateus 15, quando Jesus Cristo condena a tradição oral dos anciãos, que era o lavar de mãos. Lembram disso? Então, essa tradição de lavar de mãos era tido como uma tradição que veio de Moisés. Ou seja, algo divino. Só que ela era humana. E ela estava se opondo à tradição de fato divina que Deus havia dado. Então, essa tradição que vocês tratam como algo divino é humana. E Jesus Cristo, nosso Senhor, repreende eles por isso. E essa tradição, meus irmãos, dizia respeito à vida como um todo, que era antes de comer lavar as mãos. Certo? Se a vida como um todo, uma tradição humana, Jesus não aceitou, imagine uma tradição humana no culto a ele. Não vai ser aceito. Então, a ideia de que que a igreja pode colocar coisas no culto, e que essas coisas não fazem parte do culto, são só adiafóricas, é um equívoco. Porque o lavar de mãos não era parte do culto, e Jesus repreendeu. Porque eles estavam obrigando as pessoas a se submeterem a algo que Deus não ordenou, a algo humano. Lembram? Liberdade de consciência. Obedecer somente a Deus, não ao que os homens inventam. E o Brian ainda diz que todo ato na esfera moral religiosa é sempre bom ou mal. O que significa isso? Eu dei o exemplo semana passada, eu vou repetir. A copo de água fica aqui quando eu prego, certo? O copo de água faz parte do culto? Não, certo? Ele é uma questão circunstancial, adiafórica, indiferente. Eu estou com sede, eu vou tomar água, correto? Agora, suponhamos que, no momento da pregação, que eu pegasse o copo de água que eu tomasse, eu molhasse minha mão e fizesse assim em vocês. Se eu fizesse assim em vocês com o copo de água. E o que isso se tornaria, meus irmãos? O copo de água, que não tem nenhum valor moral e religioso, ele começa a ter um valor moral e religioso.
assim como os gestos lá, sabe, eucarísticos. O gesto em si, quando eu prego, não tem valor moral nenhum. Mas quando eu trato ele como algo litúrgico, olha, na hora da ceia eu tenho que fazer assim, 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 se tornou algo com valor moral e religioso. Então, meus irmãos, tudo que tem um valor religioso, ou ele é bom ou ele é mau, não é neutro. As coisas circunstanciais do culto, elas são neutras. Se nós vamos estar na cadeira, numa poltrona, na cadeira de plástico, num banco de madeira, isso é indiferente. Não é bom nem ruim, não tem valor moral. Mas a partir do momento que nós colocamos coisas, elas na esfera religiosa, elas ganham valor moral. Não dá para dizer que é algo apenas circunstancial, indiferente, que não é. Quando na igreja anglicana, luterana, os sacerdotes, os bispos usam vestes sacerdotais, essas vestes ganham valor religioso. Então, se eu quiser usar uma veste sacerdotal ou não, eu posso. Mas quando isso se torna uma regra, se tornou uma coisa, um valor moral. É obrigatório, toda vez que o pastor for pregar, ele tem que usar determinada veste. Ela ganhou um valor moral e religioso. Se tornou algo imposta ao homem que Deus nunca obrigou. Entende, meus irmãos? Se eu quiser usar a veste sacerdotal, eu uso, qual que é o problema? Mas se eu não quiser, nenhum. Mas não é assim que acontece. Ela ganha um valor, tem que usar. Quem não usar, vai ter um problema. É visto com maus olhos assim. Segundo ponto, a afirmação de que esses ritos não são compulsórios e obrigatórios. Na visão luterana, essas doutrinas não são obrigatórias como na visão anglicana. Porém, o que acontece na prática, irmãos? Vai se tornar obrigatório. O autor Brian, que eu não vou ler, para a gente não tomar tempo, ele cita o Davis, que menciona que Martinho Lutero, no final da vida, ele queria que as igrejas luteranas todas usassem, todos os bispos usassem as vestes sacerdotais e mantivessem uma mesma liturgia. Então, enquanto é ensinado que você pode seguir ou não essas coisas, na prática não é assim que acontece. Há uma coerção. Sem querer, você vai... Se a pessoa não fizer, você vai olhar com maus olhos e falar, o que você não está fazendo? Todo mundo usa, por que você não usa? Então há essa pressão. A liberdade de consciência é ferida. Ele diz, porque quando cerimônias humanas são introduzidas na adoração bíblica a Deus, elas são sempre praticadas debaixo de algum tipo de coerção humana. Eu participei de uma igreja pentecostal que tinha campanha, e chegou uma hora que eu falei, eu não quero participar disso. E teve a campanha no culto, e eu fiquei escondidinho no canto lá atrás, falei, não vou participar. Aí todo mundo olhou com a cara estranha para mim. Eu me senti coagido. Há essa coerção, meus irmãos, natural. Mesmo que alguém diga, venha no culto, ó, nós fazemos isso, mas você não é obrigado a seguir isso aqui. Mas se você não seguir, vai haver essa pressão psicológica. No fundo, aquilo se torna obrigatório, compulsório. Você vai fazer por causa do constrangimento. Terceiro, ele fala que a visão luterana, ela envolve algumas contradições, que é a seguinte, ele diz, se os homens têm capacidade de imaginar uma tradição, ritual ou cerimônia que verdadeiramente santifica os crentes, não deveria tal cerimônia, se realmente edifica o povo de Deus, ser obrigatória? Perceberam aqui? A incoerência? A tradição, a fórmula de concórdia diz que as tradições humanas não são obrigatórias, mas elas são para a paz e a ordem da igreja. Não é isso? Para a edificação da igreja. E o Brian está dizendo, horas, se ela é para a edificação da igreja, não deveria ser obrigatória? Se nós, seres humanos, podemos inventar, criar, estabelecer tradições, coisas que são para edificar o povo de Deus, por que isso não é obrigatório, então? Deveria, se é para o bem da igreja, não é verdade? Sim ou não, irmãos? Então, e aqui, ele não menciona isso, eu que vou mencionar, tem um problema, que é, mais uma vez, achar que nós somos mais sábios do que Deus. Esse é o problema. Se Deus não falou tal coisa, nós olhamos e pensamos, eu vou colocar isso aqui. Deus não falou nada, mas eu vou colocar. Tá, então para lá. É porque isso aqui precisa disso para a edificação do povo de Deus. Então você é mais sábio do que Deus. Se fosse tão necessário para edificar o povo de Deus, por que Deus não falou? Mas você, né, a nós, vamos dizer, Senhor, eu só vou acrescentar um negocinho que o Senhor esqueceu. Não pode, meus irmãos, nós não podemos fazer isso. Nós não temos autoridade para fazer isso. E nós não somos mais sábios que o nosso Senhor. E por fim, essa ideia de que
que é um pouco parecido com o primeiro ponto que ele afirma. Ele diz que é falsa a afirmação que rituais e cerimônias inventados pelo homem não são culto. E eu vou ler aqui a passagem dele para a gente concluir. Ele diz o seguinte: quando as autoridades eclesiásticas inventam uma cerimônia religiosa e a introduzem no ato do culto público, ao lado das ordenanças de culto autorizadas na Escritura, eles estão ensinando implicitamente que as cerimônias criadas pelo homem são do mesmo tipo e carregam autoridade igual às ordenanças divinamente ordenadas. Quando os homens misturam cerimônias humanas com ordenanças divinas no culto, será que eles esperam que os adoradores façam distinção entre as duas, humana e divina, no desenrolar do ato de culto? Então ele está criticando. Quando as igrejas colocam tradições humanas, igual a luterana, e diz, olha, isso aqui é tradição humana, mas não é culto. Será que as pessoas que estão no culto, elas fazem a separação? Isso aqui é humano, isso aqui é divino. Ele continua. Além disso, se as cerimônias religiosas criadas pelo homem não são ato de culto, então o que são elas? Qual o propósito delas? Por que são elas conduzidas durante o culto? Por que são arroladas no boletim da igreja como parte do culto público a Deus? Então ele critica esse posicionamento da igreja luterana. Por fim, e aqui eu encerro, meus irmãos, ele diz: a ideia luterana de que os acréscimos humanos ao ato de culto realmente não são culto mostra quão enganoso é o coração do homem. Os homens são tão apaixonados por suas tradições humanas, não autorizadas, que eles torcem o claro sentido das palavras e recorrem a argumentos ilógicos e doentios e a malabarismos exegéticos para justificarem as suas práticas pecaminosas. Veja, olha o que ele diz aqui, isso é interessante. A concepção luterana é muito parecida com a absurda afirmação católica romana de que o culto aos santos e à Virgem Maria não é realmente culto. Alegam que é um culto especial, latria, quando o romanista curva-se diante de Deus. Mas quando ele se curva para adorar os santos e a bendita Virgem, é dulia, ou para Maria, hiperdulia. Então, a adoração verdadeira, a latria, é só para Deus. Mas a adoração ou veneração aos santos é dulia e para Maria é hiperdulia, é uma hiperveneração. Mas não é adoração, não é culto. Precisamos reconhecer que todas essas distinções tipicamente farisaicas nada mais são do que desculpas ladinas para desviar-se do culto que Deus tem determinado. Contra toda usurpação tirânica e excesso da igreja, Cristo diz: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 9 e Isaías 29, 13. Então vejam, irmãos, que ele critica essa visão luterana, assim como a Igreja Católica faz essa divisão na adoração. Para Deus é adoração, para os santos não é. Isso nada mais é que uma distinção linguística apenas. Na prática, é adoração. Então, na prática, o que a Igreja Luterana faz também é culto. Mesmo que eles digam, isso não faz parte do culto. Ganhou um valor moral e religioso ali. É culto. Se tornou algo parte do culto. Algo que Deus não ordenou. Vou orar e a gente abre para mais algumas perguntas, se tiver. Senhor, nós te agradecemos por tua graça, Pai, por tua bondade sobre nós e rogamos para que o Senhor possa abençoar nossas vidas, para que o Senhor possa abençoar o teu povo, para que possamos crescer, Pai, na graça e no conhecimento do Senhor, para que possamos, ó Pai, crescer, Senhor, e sermos fiéis e tementes a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos tua palavra e, Senhor, a aceitarmos a tua palavra. Nós rogamos a Ti, Senhor, dá em nós um coração que deseja se submeter e amar ao Senhor. É o que clamamos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.